Ao iniciar o programa de hoje, a gente retrata aqui um cenário que deixa toda a sociedade cearense preocupada, mas acima de tudo alerta. Recentemente nós tivemos nos noticiários nacionais a fuga de 2 detentos de um presídio federal no Rio Grande do Norte, em que, segundo as últimas informações, os mesmos estariam já na região de Baraunas, divisa com a cidade de Russas, divisa com a cidade de Jaguaruana. Como se não bastasse o terror que essas cidades circunvizinhas ao município de Mossoró, no Rio Grande do Norte, já enfrentam com o terror, com o medo, final de semana do estado do Ceará, que não tem sido diferente de outros finais de semana, acorda com a triste notícia de 2 chacinas que foram realizadas e 8 mortes foram constatadas. Como se não bastasse ainda essas 2 chacinas, somente no sábado a quantidade de mortes registradas foram as maiores nos últimos 4 anos. No período que antecedeu o carnaval, já trazíamos aqui a preocupação e a necessidade de uma movimentação, tanto por parte dos municípios, como também por parte do Estado, e por que não dizer também por parte da União. A culpa da insegurança que hoje reina na mente das pessoas e na sociedade de um modo geral, para tentar ser resolvido, é necessário um grande aparato policial, jurídico, mas também social. Afinal de contas, é chegado o momento da sociedade perceber que ela tem um papel fundamental na busca de uma segurança maior para a sociedade. E eu digo isso me reportando a uma cidade do Vale do Jaguaribe, aqui próximo a nós, que inclusive essa semana publiquei em minhas redes sociais uma matéria que fazia o registro que a cidade de Jaguaruana está há 1 ano sem nenhum homicídio. Para quem não lembra, há poucos anos atrás a cidade de Jaguaruana foi considerada a cidade mais violenta do estado do Ceará, com um total de 53 homicídios registrados em 1 ano. O que foi que aconteceu para que o problema ele fosse amenizado? Porque segurança é algo que a gente não pode dizer que se resolve. Mas o que é que a gente pode dizer que pelo menos amenizou? Pois bem, nesse período em que o município de Jaguaruana passou praticamente 1 ano sem nenhum homicídio, eu não estou falando de tentativas que ocorreram, mas homicídio é diferente de tentativa. Os causadores dessas tentativas, inclusive, todos foram presos. Furtos, roubos, assaltos ocorreram? Ocorreram. Os bens foram recuperados? Na maioria. Os assaltantes foram presos? Na grande maioria foram. Mas para um município que saiu de 53 homicídios em 1 ano, para um município que cai para 0 homicídio, certamente a gente deve tentar pelo menos entender o que foi que esse município fez de diferente para que esses números caíssem de tal forma. O primeiro aspecto que a gente deve imaginar é a busca do município numa parceria com o governo do estado. Só para vocês terem uma ideia, o município de Jaguaruana hoje é o município do Vale do Jaguaribe que tem o maior sistema de monitoramento. Só nesse período são mais de 170 câmeras de vigilância localizadas na sede, nos bairros periféricos e, o que é interessante, no interior do município, principalmente nas comunidades que fazem divisa com outras cidades. Isso resolve o problema? Sozinho, claro que não. Mas, de certa forma, acaba amenizando, porque foi justamente numa parceria entre o município, o Estado e a União que esse sistema de monitoramento de 170 câmaras certamente deve ter algum peso
na mente e no pensamento daqueles que querem fazer alguma coisa errada e sabem que se fazer, a possibilidade de ficar registrado o seu veículo, o seu rosto, no sistema de monitoramento é muito grande. Isso, de certa forma, acaba inibindo. Outro dado que merece também um destaque foi a implementação da Guarda Municipal, que com um efetivo significativo numa cidade pequena, juntamente com a equipe da Polícia Militar, a equipe do Raio e a equipe de policiais especializados, que mudou a sua base aqui do município de Aracati, lá para a cidade de Jaguaruana, para guardar as fronteiras, acredito eu que isso foi também um fator preponderante para que os números da violência também caíssem. Já que a Polícia Militar aumentou seu efetivo policial, contando com o apoio da estrutura do município, que isso sirva de alerta para que outras cidades também, de repente, quem sabe, com o apoio da gestão local, consiga também essa força para que a polícia que trabalha na sua cidade, ela se sinta fortalecida, mas, acima de tudo, apoiada pela gestão. Lembro da busca da gestão junto ao governo do estado também para a ampliação de policiais civis, de viaturas, e tudo isso ocorreu. Infelizmente, nem todo gestor, nem toda sociedade tem esse pensamento. E ao não ter esse pensamento, infelizmente, os números começam a surgir. Aqui vizinho à cidade do Aracati, o município de Itaiçaba, que era considerado justamente com o Palhano, um dos municípios mais tranquilos do estado do Ceará, num curto intervalo de tempo, 3 mortes foram registradas. A mais recente, um filho que acabou matando o próprio pai. Olha só o quão a violência está assustadora. Sem falar de outras mortes ocorridas mais recentemente. O interessante é que quando você pega esses números e começa a juntar, que essas estatísticas vão para o estado, é necessário que o gestor de cada uma dessas cidades busque o governo estadual e procure ver o que é que acontece, o que é que pode ser feito. Me faz lembrar, num período não muito distante, ainda no ano de 2023, a apresentação de um projeto do vereador Jocélio Gondim, que tentava levar para cada escola do município a presença de um guarda municipal, que iria acabar com a violência, não, mas poderia inibir. A gestão não concordou, acreditando e afirmando na sua defesa que não se fazia necessário e que não tinha contingente. Graças a Deus nada aconteceu. Mas o projeto que foi sonhado aqui para o Aracati, de repente ele hoje existe em todo o estado do Ceará e aqui mesmo, pertinho de nós, na vizinha cidade de Russas, o governo municipal fez um projeto. Mandou para o governo federal mandou os recursos. E hoje as escolas do município de Russas constam com um sistema de segurança, com recursos que foi mandado para o município, para que o município ampliasse a segurança dessas escolas. Vai resolver o problema? Claro que não. Mas certamente inibe, certamente reduz. E essa redução é necessária porque o nosso Vale do Jaguaribe, que outrora já foi conhecida como o Vale da Morte, se não tiver cuidado, vai voltar a ter esse carimbo. Basta pegar os dados do último mês ou dos últimos meses, janeiro e fevereiro, pelo menos até o dia 19, e você vai perceber o aumento significativo na violência. Ora, se a violência aumentou em todo o estado do Ceará, imagine na nossa região. Esse final de semana, meus amigos, 2 chacinas, Aurélio, deixaram 8 pessoas mortas. 8. Entre o município de Caucaia e também
lá na cidade de Aracoiaba. Só para que vocês possam ter uma ideia, a região metropolitana de Fortaleza, lá em Caucaia, 4 mulheres foram brutalmente assassinadas a tiros dentro de uma residência lá no bairro Urucutuba. Isso aconteceu às 23 horas, às 11 horas da noite, ali na rua Raimundo Ferreira Rocha. E hoje, segunda-feira, as vítimas sequer ainda foram identificadas. Já em Aracoiaba, que fica ali na região serrana do maciço de Baturité, 4 homens foram encontrados mortos, também vítimas de tiro. Os PMs foram acionados, chegaram ao local, encontraram as vítimas já sem vida, inclusive em Aracoiaba, um dos mortos já se sabe que era secretário municipal. Lá em Caucaia, os relatos iniciais dão conta de que os criminosos estavam a bordo de um Fiat Palio de cor escura. Em Caucaia, essa situação, infelizmente, já se tornou rotineira. Já no município de Aracoiaba, as informações iniciais, elas dão conta de que o crime não teria a ver com guerra de facção, mas pistolagem, onde foram mortos o secretário de Infraestrutura, o Nazareno Galego, e o genro do vice-prefeito Helder Paz. As outras vítimas seriam um jovem de 23 anos que estaria no lugar errado e um homem que supostamente seria um agiota. Quer dizer, querer atribuir todas as mortes a facções criminosas, talvez essa seja a saída. Mas em muitos destes casos não é. Por isso a necessidade de se investigar. Por isso a necessidade de se investir na segurança para que esses problemas eles sejam solucionados. Eu disse que no sábado ficou marcado, o sábado hoje é 19, ontem 18, 17. O dia 17 de fevereiro de 2024 ficou marcado como o sábado mais violento do Ceará desde o ano de 2020. Foram 22 homicídios registrados, meus amigos. 22. Esses homicídios ocorreram em Fortaleza, Pacajus, Guaiúba, Caucaia, Pindoretama, Canidé, Itarema, Aracoiaba, Boa Viagem, Acopiara e Juazeiro do Norte. Se você pegar o final de semana, o sábado e o domingo, esses números ainda vão dar um salto ainda maior, que até agora pela manhã a polícia ainda não tinha feito o fechamento. Mas tudo leva a crer que o estado do Ceará passou de 30 assassinatos somente no final de semana. O último grande registro foi no dia 12 de julho de 2020. De lá para cá, as coisas tinham até acalmado. A cúpula de segurança se reuniu para discutir ações e respostas aos crimes do final de semana. Pode ser ligado à facção, pode não ser, mas as mortes ocorreram. Inclusive, para nossa tristeza, a gente tem até aqui as informações deste homicídio que ocorreu no município de Itaiçaba, onde ontem, às 7 horas e 30 minutos, a ambulância da cidade de Itaiçaba pediu apoio ao policiamento do destacamento policial para fazer um atendimento de urgência na comunidade lá do Rancho do Povo, que fica na divisa de Jaguaruana. Segundo informações, o filho havia tentado contra a vida do seu pai com uma arma de fogo. De imediato, a viatura policial, juntamente com a ambulância, se deslocou para o local. Chegando ao local, foi constatado que a vítima já estava sem vida. Foram tomadas as medidas preventivas de preservação do local do crime, acionadas as autoridades competentes para a apuração do caso e a perícia para a remoção da vítima. Segundo informações dos familiares, o filho de alcunha João Neto estaria
drogado, segundo o relato da polícia militar, e começou a brigar com o seu genitor, agredindo a vítima com uma barra de ferro. E em seguida efetuou o disparo de espingarda de chumbo. Que o mesmo veio a óbito e o agressor tomou rumo ignorado. Ao tomar conhecimento da fuga, a polícia pediu apoio às viaturas da área do 1º BPM para fazer diligências e tentar capturar o acusado. Foi quando a equipe do raio da cidade de Jaguaruana, que tem à frente o tenente Uri, começou a realizar as diligências. Segundo o relatório da Polícia Militar, a polícia começou as buscas das regiões ali vizinhas à comunidade do Rancho do Povo, que apesar do esforço das composições e devido às condições de difícil acesso pela área da mata, não foi possível realizar a localização do indivíduo. No local, a perícia constatou somente um disparo de espingarda de chumbinho na altura da axila direita e vários hematomas na cabeça decorrente da agressão com uma barra de ferro, que possivelmente deu a causa ao óbito. Ou seja, ele não morreu do tiro de chumbo, morreu das pancadas, né, com a barra de ferro. A vítima, o senhor Paulo Ney Alves Ferreira. O acusado, João Ferreira de Souza. Ainda na tentativa de capturar o acusado, às 8h45, porque o homicídio ocorreu às 7h30, 1h15 depois, a equipe do Raio 1 de serviço no turno A recebeu informações via rádio a respeito de um homicídio. João Ferreira de Souza teria vitimado o próprio pai. A polícia então se deslocou à localidade do Rancho do Povo. Chegando ao local, a equipe do Raio, juntamente com as viaturas da Polícia Militar, entraram em diligência no intuito de capturar o infrator dentro da mata. Às 11h30, a polícia recebeu informações de que o indivíduo foi visto adentrando em uma fazenda na localidade do Sítio Ramalho, que fica na zona rural e é divisa com o município de Jaguaruana. A polícia militar, a equipe do Raio, deu andamento à operação, foi feito um cerco, entraram no matagal e realizaram a captura do acusado. Diante dos fatos, foi dada a voz de prisão e a equipe do Raio 1 de Jaguaruana se deslocou até a Delegacia Regional de Aracati para os procedimentos legais. Ou seja, isso mostra que a violência, infelizmente, vem cada vez mais fazendo vítima. Antes do carnaval, eu dizia, ou as autoridades se preparam, ou a gente pode ter banho de sangue. Essa é uma realidade de todo o Estado. Onde nós podemos nos preocupar com todo o Estado, claro e evidente. Mas a nossa região, que culturalmente, por fazer parte de uma divisa com outro Estado, deve ter uma atenção redobrada. E volto a repetir, a questão não é só facção criminosa. A questão é muito maior do que somente a facção. Porque antes do carnaval, vários assaltos foram registrados na nossa região. O que foi feito? A polícia procura fazer o seu papel. Mas para que faça o seu papel, é necessário que tenha apoio, que tenha condições. Se nós analisarmos aqui a situação de Aracati, quando você olha para a questão da segurança e até mesmo da saúde, nós tivemos a oportunidade de mostrar a situação do resgate, a falta de ambulância, a falta de estrutura. O município de Aracati, que perdeu uma equipe especializada, a base de apoio de uma equipe especializada da Polícia Militar, justamente especializada em se embrenhar no mato, passar quantos dias forem necessários, hoje perdeu para Jaguaruana. Quem podia imaginar isso?
Jaguaruana ganhando uma base da Polícia Militar que se retira da cidade do Aracati por falta de condições. Aí vai para lá. Olha o resultado lá. 1 ano sem homicídio. A segurança, ela não é a obrigação do município. Mas é evidente que o município pode fazer a sua parte. Não adianta depois alardear aos 4 cantos da cidade que realizou concurso para ter mais guarda, para ter mais tudo. Isso ajuda. Mas se não der condições a esses que entraram para trabalhar, pagando diárias condizentes com a periculosidade, fazendo escalas condizentes com o trabalho que precisa e necessita ser feito, fazendo com que essas pessoas que trabalham na segurança municipal tenham o mínimo de condições de se sentir feliz no trabalho que fazem, tendo direito a uma refeição, tendo direito às suas folgas, tendo direito a uma boa farda, a um bom equipamento, a um bom transporte. Infelizmente, a gente não vê. E quando a gente antecipa essas situações, só tem um propósito: alertar para que a gestão, juntamente com o governo do Estado, juntamente com o governo federal, procure estruturar o município, já que dinheiro tem, verba para isso tem, projetos para isso tem. Basta apenas o município executar. Caso não ocorra, pode acreditar, a violência em nossa região vai aumentar e quem vai pagar o preço muito alto vai ser a sociedade, que vai ficar prisioneira da sua casa enquanto a bandidagem vai tomar de conta de tudo. Nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta já já.